Olá, tudo bem? Que maravilha! Hoje eu quero começar uma série sobre as 7 palavras que Jesus falou na cruz. Jesus, ele foi morto daquela forma cruel, humilhante, dolorosa, mas ele passa ali naquele momento de mais dor de sua vida, ele passa uma mensagem para nós muito interessante, muito profunda. Em Marcos capítulo 15, versículo 37, diz assim: mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E se a gente for lá em Hebreus capítulo 10, versículo 12, diz assim: entregou-se a si mesmo, a Deus, pelos nossos pecados, como um sacrifício de uma vez para sempre. Olha que maravilha! Aquela atitude de Jesus, aquele sacrifício de Jesus foi para sempre. Foi de uma única vez, mas valendo para toda a eternidade. Valendo para sempre. Quando passamos por dificuldades, por momentos difíceis, por luta, às vezes a gente não pensa nas nossas palavras, naquilo que nós vamos falar. Jesus, ele passou 6 horas de humilhação, 6 horas ali naquela cruz, até se chegar à sua morte. E Jesus, ele não amaldiçoou ninguém, ele não desejou o mal de ninguém, ele não proferiu palavras negativas para as pessoas. Nessas 6 horas que ele ficou ali, ele trouxe ensinamento para nós profundos. E é isso que eu quero falar nessas mensagens. A gente fala as coisas às vezes sem pensar, sem refletir, ofende as pessoas, magoa as pessoas. Isso está na nossa natureza. E se a gente fosse pensar, estaria também na natureza de Jesus, pelo fato dele ser humano. Mas o que difere Jesus de nós, da humanidade de Jesus, da nossa humanidade, é o fato de Jesus ele ter um relacionamento íntimo, profundo com o Senhor. E é isso que Jesus quer nos ensinar, que nós temos que ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A partir do momento que a gente tem esse tipo de relacionamento, a nossa vida muda, a nossa perspectiva muda, a nossa carne muda, o nosso ser muda, a nossa atitude muda. Jesus, mesmo se fazendo humano, não fez isso. Olha que maravilhoso. Foi no momento mais difícil que ele disse palavras maravilhosas. E o que Jesus disse ali na cruz? Vamos lá em Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha só, que coisa. Jesus morrendo, sendo crucificado, sofrendo uma dor inimaginável, ele pega e fala para o Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabiam o que estavam fazendo? Eles não estavam conscientes do que eles estavam fazendo? Eles não demoraram horas e horas analisando, julgando, foram para um lugar, foram para outro? Eles sabiam ou não sabiam? Mesma coisa, você não sabe quando você está errando, quando você está ofendendo a Deus? Você sabe, nós sabemos. Mas Jesus, ele está intercedendo por nós. Ele está falando: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Que maravilhoso. Na oração de Jesus, ele expressa seu profundo amor e pede a Deus para perdoar seus malfeitores. Que lindo. O amor leva-nos a perdoar. O perdão tem mão dupla. Ele cura quem perdoa e quem se sente perdoado. Olha só o poder do perdão. O perdão, dizem que é melhor que 10 caixas de sedativo. Olha só o poder que tem o perdão. E olha só que Jesus, ele sofrendo tanto, ele sendo tão ofendido, ele sendo tão rejeitado, tão humilhado ali na cruz, ele quis deixar uma lição tão importante para nós, que ele sendo tão ofendido, ele quis perdoar. Ele liberou o perdão, nos ensinando quão poderoso é perdoar as pessoas, quão poderoso é liberar perdão pelas pessoas que nos ofendem. Jesus perdoou para testemunhar seu propósito ao subir à cruz e cumprir seu próprio ensinamento sobre perdão.
quem você precisa perdoar. Libere perdão, perdoe essa pessoa, aprenda com Jesus a perdoar. A crucificação de Cristo somente ocorreu por causa do nosso pecado. Exatamente por isso que ocorreu. Jesus foi crucificado por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Se não fosse por nosso pecado, Jesus não teria que morrer na cruz. Ele nos lembra deste propósito ao perdoar aqueles que os crucificaram. Primeiramente foram aqueles que cravaram os pregos no seu corpo. Foi também aqueles que o julgaram e o condenaram injustamente. Mas nenhum de nós escapa da responsabilidade que o nosso pecado teve e tem na morte de Jesus. Então a primeira palavra de Jesus na cruz foi perdão. Declare seu perdão a quem te ofendeu. Jesus, ele perdoou quem tinha ofendido ele. Jesus amou quem tinha o rejeitado. Então, que eu e você, nós possamos aprender com Jesus que no momento de dor, no momento de sofrimento, de raiva, de ira, que nós liberamos uma série de palavras e ofendemos outras pessoas, nós temos que depois, humildemente, perdoar essas pessoas e pedir perdão também. Amém? Então que o Senhor te abençoe e te guarde no nome precioso e maravilhoso de Jesus Cristo.